Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, também sou um consultor de empresas, tecnologia e pessoas há muito tempo. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, tive o privilégio na minha carreira de conhecer muita gente, a oportunidade de continuar conhecendo muita gente que faz a diferença pelo nosso país. Aqui no Sucesso Brasileiro, nosso propósito é ajudar a gerar mais sucesso no nosso país. Como a gente faz isso? A gente vai trazendo convidados incríveis, pessoas de sucesso que vão contar as suas histórias, a sua trajetória, vão nos dar dicas de sucesso para a nossa vida pessoal, vida profissional. A gente vai conhecer melhor, as pessoas vêm, abrem o coração e a gente vai sim gerando um ciclo virtuoso de mais sucesso aqui no Brasil. Eu queria agradecer a sua audiência, nossa repercussão realmente está muito bacana. Pedir se você estiver no YouTube para ficar até o final do episódio, deixar o seu like, se você estiver no Spotify, deixe o seu comentário, a gente está em todas as redes sociais, você vai encontrar lá @CelsoSberner, @Sucesso à Brasileira. Tem também o nosso site, www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos convidados, também por temas mandatórios, como encontrá-los e assistir a todos os episódios, nossos vídeos diários. Hoje é daqueles episódios de nos encher de orgulho, de pôr a mão no coração, porque a pessoa que vem aqui é uma pessoa muito conhecida, muito querida por todo brasileiro. Ele é um ícone do esporte, ele é o maior atleta paralímpico da história. Vou repetir. É o maior atleta paralímpico da história. É um nadador com muitos recordes mundiais, com 27 medalhas olímpicas, com 33. Tem tanta medalha, eu vou falar daqui a pouco, mas ele tem mais de 40 medalhas em campeonatos mundiais, ele tem 33 medalhas em Pan-Americanos Paralímpico. Eu tenho a honra de receber aqui. É um prazer imenso. Obrigado, Daniel Dias, pela sua presença. Obrigado, Celso. É uma alegria estar aqui, né? A gente falando aí, eu falei, pô, gostei muito do nome. E feliz de estar aqui. Eu também tenho um orgulho grande de ser brasileiro e poder falar desse nosso país, desse país maravilhoso que moramos. E falar, claro, de conquistas, histórias e conhecer mais histórias. Isso sempre é muito importante e bacana. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pô, muito obrigado. Pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar as redes sociais do Daniel Dias. É muito bacana, onde eu passei fuçando, tem muito vídeo no YouTube, tem as provas de natação, tem as medalhas, o Instagram dele é legal, tá no LinkedIn, então a gente vai ter sempre tudo como encontrar o Daniel Dias aqui, que também, e eu esqueci de falar aqui, pessoal, porque ele é palestrante, ele também é gestor hoje do Instituto Daniel Dias, ele é um cara de papo muito bacana, a gente está aqui conversando há um tempinho, já fora do ar, com muita simpatia aí, e além do obrigado, parabéns, cara, por tudo que você faz pelo nosso país, assim. Obrigado. Você realmente é um orgulho para todos nós brasileiros, cara. Agradeço. E não foi fácil trazê-lo aqui, né? Obrigado a Raquel, que fez toda essa coordenação. Você não mora em São Paulo e viajando, agenda repleta. Muito obrigado por você ter vindo aqui, muito legal. É bom estar aqui. E nós vamos falar da sua trajetória, das suas histórias aqui, mas acho que a gente podia falar um pouco desse esporte paralímpico, né? E, pô, por que o Brasil é uma potência no esporte paralímpico, Daniel? Bom, essa é uma pergunta muito bacana, né, Celso? Realmente, hoje, nós somos uma potência paralímpica. O Brasil em Paris fica em 5º lugar no quadro de medalhas. Demais. Bate recorde de medalhas, né? Então, assim, bate recorde de atletas conquistando medalhas. Então tem grandes números que comprovam aí o quanto o Brasil é uma potência paralímpica. Já desde 2008 o Brasil se mantém entre os 10, né, no quadro de medalhas. Sensacional. Então vem construindo uma história. E eu diria que tem uns fatores importantes, né? E se a gente pensar aí, para mim, o que faz uma grande diferença é uma boa gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro. Uhum. Vem fazendo uma boa gestão, mesmo com troca de presidência, mesmo ciclos passando, o Brasil vem se mantendo aí nesse alto nível, no alto patamar, nas modalidades. Então, são modalidades que trazem medalhas para o país, a natação, o atletismo, mas vem conhecendo novas modalidades entrando no programa paralímpico.
E tudo isso, o Brasil vem mostrando o seu talento, o quanto realmente o sucesso brasileiro faz a diferença, né? O jeito brasileiro, e no sentido que eu falo aqui, é o talento brasileiro, né? A gente tem grandes talentos. E por o esporte paralímpico também, por mais que a gente, quem gosta de esporte, talvez acompanha, né? Pô, não, mas eu lembro, já tem um tempo. Mas é um esporte novo, é uma coisa nova, é uma coisa que vem aparecendo. E com isso, muitas pessoas que têm deficiência, nasceram com a deficiência ou adquiriram a deficiência, ela vai conhecendo o esporte paralímpico. Sim. E ali a gente descobre talentos. Então, não só em atletismo e natação, mas nos mais de 15 modalidades que temos né, hoje, o Brasil vai descobrindo esses talentos, vai realmente... você vai ver muito atleta que conheceu o esporte com seus 20 e poucos anos, que conheceu o esporte já até com 30 anos, mas, poxa, ele ainda é um veterano na idade, vamos dizer, mas no esporte ele se torna ainda um novato ali, né? Então eu diria que o sucesso ele vem graças à mídia divulgar, uma boa gestão e também desse realmente o brasileiro nunca desistir, sabe? Você acha que tem esse lado, o ser brasileiro faz a diferença? Não tem dúvida, não tenho dúvida, né? Então mostrar justamente, e acaba que sendo, Celso, a gente também tem que pensar, quando a pessoa tem alguma deficiência ou quando ela realmente adquire a deficiência, aquilo se torna uma grande oportunidade para ela se reerguer, novamente se sentir capaz, né, se eu posso dizer isso. Então acaba que sendo ali uma força de vontade gigante e uma oportunidade incrível dela poder realmente mostrar o quanto ela ainda pode fazer, o quanto pode executar. E para mim essa somatória ela acaba causando aí um benefício grande da gente hoje ser uma potência paralímpica. Agora, tem um lado que você falou de organização, né? Tem que, quer dizer, o Comitê Paralímpico, ele é bem estruturado, organizado, tem muito dinheiro, muito investimento, porque não dá para fazer também só com força de vontade. Não, acredito, né? O investimento ele vem crescendo. Hoje, se a gente pensar aqui em São Paulo mesmo, a gente tem a sede do Comitê Paralímpico Brasileiro e ainda acaba sendo o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Sim. Quem não conhece, fica aqui o convite para conhecer ali na Imigrantes. Então ele fica aberto para visitação. Então quem quiser conhecer, quem quiser visitar ali, eu brinco que parece até um shopping, né? Se você passa do lado, onde que é? Aí às vezes você explica, a pessoa fala, poxa, eu já vi aquele local, né? Então é ali onde a nata do esporte paralímpico brasileiro está e é onde hoje é a sede do Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi um grande legado que fica dos Jogos do Rio. Então, em 2016 é quando tem a inauguração ali, a gente pôde fazer o final da preparação para os Jogos do Rio ali, já na nossa casa, nessa sede incrível que incrível. E ficou um centro de treinamento incrível, né? Que muito hoje legal você... lá. É sensacional, e hoje você pode dizer o seguinte, o atleta não precisa sair do país para buscar uma boa estrutura para treinar. Ele tem a melhor estrutura ali, então é uma piscina espetacular, é uma pista de atletismo incrível, são quadras cobertas e totalmente é um ambiente totalmente acessível. Enfim, se eu for ficar falando aqui, vai parecer que eu estou puxando muita sardinha, mas não é. Mas o que realmente é o que realmente a gente vê lá, e é o que eu diria que ficou como o grande legado do Rio, e acaba que realmente sendo aí um grande benefício para que a gente possa descobrir novos talentos, para que o atleta possa ter a melhor preparação e para que ele possa conhecer outras modalidades também. E é aberto para visitação ali, É aberto para visitação, vale uma pesquisa no site do comitê. Então eu diria que essa gestão do comitê, ela é incrível, porque o comitê sai de uma sede em Brasília, que não tinha, era um escritório normal de empresas, vamos dizer, e ele sai para um lugar totalmente... um centro de treinamento e hoje eu diria que um dos melhores do mundo e muitos países não tem isso aí e o Brasil tem, a gente tem isso aí, o Brasil como uma potência paralímpica conquista isso, então eu diria que tudo isso é uma boa gestão que vem com os recursos que recebe. Os recursos foram aumentando, mas é o ideal? Nunca vai ser o ideal pensando no esporte. Mas hoje o Brasil
com o seu sucesso, com o sucesso que os atletas vêm contribuindo para que tenha, e com uma boa gestão. Sim. Então é um trabalho em equipe, o esporte já ensina muito isso, né? Mas é um trabalho em equipe, o atleta conquistando, seja na pista, seja na piscina, seja na quadra, no campo, ele conquistando a medalha, isso trazendo uma visibilidade, um recurso, e os recursos foram aumentando para que hoje o Comitê Paralímpico possa gerir isso e conseguir aí ter esse crescimento. Muito legal. E eu vou dar um depoimento aqui, porque a gente recebeu alguns episódios anteriores o Kaique Angelim, campeão mundial de jiu-jitsu, agora medalha de prata esse ano no Campeonato Mundial de Para-Jiu-Jitsu, né? E quando o Kaique tá aqui, né, a gente falei um pouquinho dele com você, né? Sim. Ele tava indo para viajar, eu dei uma carona para ele até o Comitê Paralímpico. Que legal. Eu nunca tinha entrado lá. Cara, eu fiquei impressionado. Ele me contou, porque era a equipe de Para-Jiu-Jitsu, estava hospedada lá. Isso, tem. Né? E hospeda, ele falou assim, cara, lá, é um hotel lá dentro, né, com estrutura. Eu cheguei lá, era, shopping mesmo, os atletas todos lá, lá. Ele falou, entra aqui pra você ver e tal. Ele me mostrou como é que funciona lá, cara. É assim, estrutura de primeiro mundo, né? Esse Comitê Paralímpico aqui, perto da Imigrantes, aqui em São Paulo. Então, com bom investimento no Brasil, com boa gestão, né, Daniel? O esporte muda as pessoas, com certeza, ainda mais as pessoas com deficiência, ainda tem é repleto de oportunidades, é um mar de oportunidades. Eu acho que você juntar isso, né, a força de vontade do brasileiro, a questão de nunca desistir mesmo, uma boa gestão, isso é preciso no esporte. O esporte é carente disso. A gente precisa ter uma boa gestão nas confederações, no comitê, em clubes. Então, quando se tem uma boa gestão, unindo a essa ferramenta incrível que é o esporte muda vidas, o esporte transforma vidas. O esporte não te ensina a ser campeão, ele te faz campeão, mas ele te ensina valores que realmente vai carregar para a vida, né? Então, quantas pessoas a gente encontra, Celso, e, eu tentei ser atleta, mas, poxa, eu gosto muito do esporte, o esporte me ensinou, o esporte trouxe disciplina, e é verdade, o esporte deveria ser algo que todos deveriam fazer. Todos deveriam fazer algum esporte na vida. Eu sempre falo, a vida é movimento. Então, se a gente educar as crianças a justamente isso, a se movimentarem, a gente realmente, eu acredito que a gente consegue mudar uma cultura, a gente consegue realmente transformar, porque essa é a capacidade que o esporte tem. O esporte transforma vidas, né? Então, o esporte transformou minha vida, não pelas conquistas, mas pelo que ele me ensina no decorrer de quase 19 anos, 20 anos fazendo esporte, né? Então, eu acho que isso é muito importante falar, né? E é o que eu acredito. Eu acredito na ferramenta esporte. Acredito que o esporte, ele vai contribuir. E aí, você, quanto atleta ou numa transição de carreira, ou não, eu fiz esporte, mas não quero ser atleta, você vai levar essa disciplina para a empresa que você for trabalhar, você vai carregar esses valores e vai conseguir a sua tão sonhada medalha de ouro, vamos dizer, né? Pois é, sensacional. E você falou do Rio 2016. A Olimpíada no Brasil deixou um legado para o esporte paralímpico? Eu acredito que... primeiro assim, você competir uma Olimpíada, uma Paralimpíada é um grande sonho, né? É algo maravilhoso. Mas você competir uma Olimpíada, uma Paralimpíada em casa é espetacular, né? É algo que você não consegue descrever em palavras, né? A emoção. E mais uma vez, né? O Brasil é sucesso, o Brasil... A torcida brasileira faz algo, abraça o esporte paralímpico. A gente vinha de 2012, que foi Londres, né, antes do Rio, de recorde já. A gente bate recorde de mídia em 2012 em Londres. Mas é no Brasil que a gente bate recorde de público. Então, supera inclusive as Olimpíadas de 2016, né? Na Paralimpíada. E foi muito bacana, porque foi um ingresso acessível, as pessoas puderam conhecer, as pessoas puderam conhecer um pouco mais do que é o esporte paralímpico. E aí passa-se, sem dúvida, a legado, né? O objetivo de jogos é sempre isso, buscar deixar um legado onde ele é realizado. E eu não tenho dúvida que ele deixa um grande legado. Falamos de um legado estrutural, de um legado de estrutura, que apesar de não ser no Rio, mas é um grande legado que fica para o movimento paralímpico, para o esporte paralímpico, que é o centro de treinamento.
Isso é um grande legado que fica. Pois é. Mas eu diria que a Rio 2016 ela deixa um legado intangível, onde as pessoas olhavam, e eu me lembro como se fosse hoje, Celso, eu olhava para a arquibancada, a cada prova que eu nadava, aquilo lotado, aquilo, né, mais de 12 mil pessoas torcendo, vibrando. E eu olhava para aquilo, né, aquela multidão e as pessoas torcendo, vibrando, as conquistas acontecendo. Mas eu lembro muito de um legado que, para mim, esse é um legado intangível, um legado que você não mensura, mas é um legado que fica. E isso para mim é legado, porque legado não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nelas, né? Sim. E quando eu olho para a arquibancada, uma criança sem deficiência nenhuma olha para mim e fala: Daniel, você é um exemplo para mim. Esse é o grande legado que para mim a Paralimpíada do Rio deixa. Sim. Porque ali ela vê além da deficiência. Ela vê o atleta, a performance, o que ele está fazendo, o que ele está concretizando. A criança olha para além. E aí você conseguir deixar esse legado numa criança que é o nosso futuro, que hoje já deve ser aí um jovem. Claro. Então isso é muito bacana. Claro. Isso é algo que realmente, se não fosse talvez a Paralimpíada do Rio, a gente não alcançaria tão cedo, vamos dizer, ou tão rápido. Sim. Mas 2016 deixa esse grande legado, né? De realmente você começar a quebrar a barreira do preconceito, aonde tem que ser quebrado, né? Que é na criança, ela que vai transmitir isso, ela que vai trazer isso aí, porque logo ela cresce e ela traz esse ensinamento que ela teve, né? Então, foi muito legal, porque as famílias foram assistir, os pais fizeram questão de levar os filhos para assistir, e eu recebia muitas mensagens assim, Celso, poxa, eu não fui para a Olimpíada, não consegui, mas estamos indo para a Paralimpíada, vamos lá te assistir, Daniel. E depois assisti a natação, falei, pô, vou assistir o rugby em cadeira de rodas, vou assistir o basquete, vou assistir a bocha. Então, poxa, você via que realmente a pessoa estava ficando encantada pelo movimento paralímpico, né? Então, 2016 ele passa a deixar um grande legado e a gente, graças às conquistas futuras também, né, que a gente teve depois de 2016, foi concretizando isso e firmando isso. Eu tô não conseguindo imaginar a sua emoção de estar disputando uma medalha e no Brasil, Olimpíada, disputando em alto nível, né? E ganhando e coisa assim. Pô, deve ter sido coração explodindo de alegria, né? Ali, porque né, cara? Desde 2009, quando o Brasil ganha para sediar os Jogos do Rio, Olímpicos e Paralímpicos, então 2009 ali o Brasil ganha, a gente sonha com isso. Você sonha com aquele momento, né? E aí você vai batalhando para realizar esse sonho, né? Então, acontece em Londres e depois você já sabe, agora a próxima é em casa, agora é no Brasil, como vai ser? E você começa a imaginar como vai ser, mas foi muito melhor do que a gente imaginava. Foi muito melhor, assim, né? De chegar realmente a... Eu brinco que o complexo aquático, ele vibrava junto, né? Porque não tem torcida igual a nossa, gente. Não vai ter. Eu viajei o mundo. Eu vi Olimpíada na China, eu competi lá, competi em Londres, competi em Tóquio. Apesar da pandemia, a gente não conseguiu ter torcida, né? Mas são 4 Jogos Paralímpicos e era incrível. A gente via os adversários filmando a torcida. Ele falava, nossa, isso aqui parece um estádio de futebol. Pra você ter uma ideia de como que fazia a festa, né? E só nós sabemos fazer isso. Só nós. Né? O patriotismo do brasileiro, ele se exalta no esporte. No esporte, exatamente. Concorda? A gente aprendeu desde criança que, tá bom, a época que a gente realmente vira brasileiro, se veste de verde e amarelo, põe a bandeira, tudo, no futebol, e a gente aprendeu que não é só futebol, que tem os outros esportes. E a gente aprendeu que é na Paralimpíada, que, pô, nossos caras são muito bons, né? É verdade, então, né? Então, é demais isso. A gente sente isso, né? Pode das pessoas virem e falar, pô, você representa, você é brasileiro. Então isso é muito legal, né? É muito legal da gente ver, da gente sentir, de ter essa energia. Sim. Pô, era sensacional. E a Rio 2016, ela traz isso, que bacana, né? Aquele orgulho de, poxa, ouvir o hino. E quando a gente ouvia o hino, a torcida cantava junto. Então, pô, foi assim... Não mudaria nada, uma vírgula do que aconteceu em 2016, que legal. Em todos os sentidos, os sentidos, gente. Isso é importante, né? A gente entregou uns jogos com excelência, então foi muito legal, elogiado pelos atletas dos outros países. E é o que eu falei, pô, aí
com tudo isso dando certo, a torcida dando espetáculo, gente, é sério, ficou marcado na memória de todos que estavam ali, não só do brasileiro, de todos que estavam ali. E era muito bacana você ver o atleta filmando assim, e eu falo, o que você tá filmando? Não, essa torcida aqui a gente não vai ver mais isso, e é verdade. Ah, que bacana. Não vai ver mais. Pô, tomara que daqui uns 20 anos tenha de novo no Brasil, será? Eu espero, né? 20, Pra eu poder... 24, a gente vai assistir. Acho que você não vai competir, mas vamos estar assistindo lá. Mas mesmo um seria muito senhor, legal. um jovem senhor. Não, você vai ser convidado, claro, para poder boa. entregar umas medalhas, né? Vai ser Seria incrível, seria incrível. Né? Tomara. É. Vamos falar, medalhas, né? A gente tem até algumas fotinhos de medalhas suas aqui, mas você tem 27 medalhas olímpicas, né? 27 medalhas. Quantas de ouro? Bom, são 4 jogos, 27, das 27, 14 são de ouro. 14 medalhas de ouro. É demais, né? Aí você participou de campeonato mundial também, né? Mundial foram 6 campeonatos mundiais, 40 medalhas, das 40, 31 são de ouro. Entendi. 31 medalhas de ouro. Pô, então, se eu Parapan, falar de Parapan, então aí é covardia, você participou de muitos Parapans. Parapan foram 4 também, 33 provas, 33 medalhas e as 33 de ouro, né? O Parapan é um dado interessante. Você nunca perdeu no Parapan? Eu nunca perdi uma prova no Parapan. Que loucura. É aqui, tem muita foto. Eu peguei 2, mas tem... Quem entrar lá colocar Daniel Dias, começa a aparecer foto de medalha para todos os lados, Sim. né? Dessas, pergunta meio clichê, mas eu tenho que fazer. Qual delas é a que mais te emocionou, cara? Essa é uma difícil resposta, né? Mas eu diria que eu não vou colocar uma, mas vou colocar um conjunto de realmente tudo que eu falei dos Jogos do Rio. É no Rio que eu me tornei o maior atleta masculino da história dos Jogos. Então, 9 se transformam em uma, vamos dizer, né? Foram 9 conquistas no Rio, mas trazendo todo o contexto que eu falei de legado que os Jogos do Rio deixa, de tudo que o Rio proporciona, e além de tudo, eu me torno pai, né? Entre Londres e Rio, hoje eu tô com 3 filhos, mas no Rio eu tinha 2 filhos ainda, que é o Asaf e o Daniel, e aí veio a Radassa depois. Então, de tudo isso, de ter a minha família perto, de viver esse momento, eu diria que é a medalha do Rio. A do Rio, né? A do Rio, ela se torna aí uma medalha muito importante por tudo que ela carrega, por tudo que a gente batalha, né? Por mais que a gente fale isso, a gente tem que vencer diariamente a barreira do preconceito, tem que falar sobre isso, né? Hoje, tanto é que você vê aí as ODS, SG. Eu sempre falo, gente, se você começar a olhar os ODS e SG, é tudo ética. É tudo uma questão que a gente aprende no esporte, deveria aprender na vida, que as empresas trouxeram para que talvez a gente possa refletir e pensar e falar, poxa, eu devo me preocupar e pensar nisso, né? Sim. Então a gente constrói o Rio, né? O Rio ele é construído dessa maneira. E eu digo que... aquela que é a mais emocionante. Exatamente. E eu achei que você ia por aí. Eu tava vendo no YouTube, tem um vídeo dessas provas do Rio. Assim, são todos emocionantes, cara. Exato. Mas tem uma que você ganhou lá. Não, e no Rio eu falo que... Porque assim, poxa, eu falei, não vou viver mais isso aqui. Isso aqui vai ficar marcado na minha história. E 9 medalhas. Por 9 vezes eu pude subir ao pódio, né? 4 delas de ouro. Então, por 4 vezes eu vi o hino. Mas as 9 vezes eu dei a volta olímpica. Né? Eu ia até onde a minha família estava, então eu dava a volta. E a primeira vez, na primeira medalha eu já fiz isso, quebrei o protocolo total, né? Assim, falei, o máximo que eles podem ficar é bravos, né? Então... Mas difícil ficar bravo com o medalhista, né, cara? Eu quero viver grandes emoções. O medalhista tá lá, quero ver ter a moral... De você com aquela torcida, foi muito legal, falava, você não pode. Eu ganhava medalha, subia, né? Daí dava a volta, procurava a minha família. Eles já me falavam mais ou menos onde eles estavam antes. E aí eu ia lá, Celso, eu encontrava eles, pegava meu filho no colo. Cara, a torcida ia ao delírio. Eu falei, não. E aí, teve uma história engraçada, que numa dessas voltas, quando eu vou dar a volta olímpica, né? Comecei a dar a volta olímpica, os atletas saíam antes e eu continuava, né? E eu ficava olhando para trás para ver se não tinha ninguém para me puxar ou para ficar bravo, né? E dessa vez eu dei a volta e tudo. No que eu tô saindo, uma pessoa da organização vem. Eu falei, puxa, agora vai ficar bravo, né? E aí ele fala para mim, sai por aqui que é melhor. Eu falei, mano, por quê? Eu tenho que sair lá. Não, sai por aqui.
pô, tem mais de 50 voluntários esperando você para tirar foto lá. Ah, que legal. Foi muito legal, porque aqui fica o meu agradecimento aos voluntários também. Sim, Pelo atendimento que eles trazem ali, pela questão de servir mesmo, de estar ali ajudando, contribuindo, não só com os atletas, mas com as famílias. Londres, a minha família teve uma dificuldade lá, foi um voluntário brasileiro que estava lá, que ajudou eles. Então, bacana. É importante isso aí, sabe? Esse espírito olímpico, né? É muito legal, porque os voluntários, né? Você tem acho que um ano antes, começam a se inscrever para eles serem selecionados. Então, são pessoas que vão porque querem servir, querem ajudar, né? E é muito legal, assim, sabe? E aí eu falei, não, eu faço questão. E aí tirei foto com todos. Quando eu saí, eles me viram, assim, vieram, a gente tirou foto, porque eu sei... Porque, assim, o voluntário, como que funciona, gente? Cada dia ele tá ele tem a sua grade ali, né? De, vai estar na natação, vai estar no atletismo. E era o último dia que esse grupo ia estar na natação. Sei. E aí foi muito legal. Eu falei, não, vamos tirar foto com eles. Aí tirei foto. Então, me marca essa lembrança aí também. Então, o Rio 2016 está na memória para sempre. Tá, sem dúvida. E aqui tem um monte de medalhas. Isso aqui eu vi lá no seu site, pessoal. Tem um site do Daniel Dias também que é muito, muito bacana. Esse é o resumo das conquistas aí. Só 78 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata, 8 medalhas de bronze, 3 prêmios Laureus. O que é o prêmio Laureus? O prêmio Laureus é o Oscar do esporte, né? Quando você conquista ele, você se torna o melhor do mundo. Tentando trazer aqui para quem acompanha mais esporte, talvez futebol, é semelhante ao prêmio da FIFA, né? Quando o atleta do futebol. E qual outro prêmio que premia o atleta olímpico, né? É o prêmio Laureus. O prêmio Laureus, ele faz essa premiação. E eu me tornei por 3 vezes o melhor do mundo. É um por ano? Todo ano acontece. Todo ano acontece. E é um exemplo. Se acontece no ano de 2025, é pela temporada de 2024. Sim. Então, e hoje, não só como eu conquistei, eu faço parte da Academia Laureus, né? Então hoje eu também voto nos atletas que vão conquistar os prêmios, e a Academia Laureus não só isso, né? Ela tem um projeto social incrível, então acreditando justamente nessa ferramenta esporte. Você né? continua representando o Brasil por aí em todos os lugares, né? E Daniel, assim, a Paralimpíada, e pessoal, aprendi ontem vendo que o mais correto é falar Paralimpíada. Pode ser Paralimpíada ainda, ele estava falando com o Daniel, mas Paralimpíada ainda fica mais global, né? Teve essa mudança, antigamente realmente era, né? Paralimpíada, o atleta paraolímpico, mas teve essa mudança, né? Os países que falam português... juntaram. Né? E aí fica todo mundo fala Paralímpico. E eu sei que é por categorias, né? Não sei se são 5, 10 ou 15, não me lembro, mas você tem várias categorias, porque tá bom, um tem uma deficiência no braço, na perna, tem que ver a funcionalidade. E eu sei que em 2018 parece que teve uma reclassificação. Como é que é isso hoje? Essas classificações, elas mudam? Elas continuam sempre as mesmas? Isso vai sendo estudado? Que estágio que a gente está? A gente tem que entender que o esporte paralímpico ele é novo se comparado ao esporte olímpico. Né? E também temos que entender que tem toda a complexidade do esporte paralímpico. Claro. Você lida com várias deficiências físicas, tem as deficiências visuais também e tem a intelectual. Então você engloba tudo isso. E aí você tem que colocar todos esses atletas para competir e competir de uma maneira... vamos dizer, igual, então não necessariamente eu estou competindo com atletas que têm a mesma deficiência que a minha, mas elas são semelhantes dentro da água, ou dentro da pista, ou dentro do campo, enfim. E aí nós passamos por uma classificação que se chama classificação funcional. Até 2018 ela tinha uma cartilha e seguia aquilo. Estava ideal? Não, a gente sempre foi a favor, gente, de ter mudanças e tudo. Mas quando acontece a mudança em 2018, eu acredito que foi muito injusto tudo o que aconteceu e como aconteceu. E de fato tem essa reclassificação, mudanças acontecem, e aí é onde muitos atletas foram prejudicados, inclusive eu fui um atleta prejudicado, um outro atleta brasileiro, André Brasil, que tem 14 medalhas paralímpicas, então... também uma grande referência da natação paralímpica brasileira. Ele sempre competiu, então vamos dizer, né, desde 2006 que ele competia até os Jogos do Rio, ele competiu.
E após 2018, quando tem essa reclassificação, o André foi banido do esporte e não foi considerado elegível, né? Ele foi inelegível para o esporte. Então quando você fala prejudicar é porque talvez mudou a classificação, ele podia numa tal categoria, agora ele não está em nenhuma. Ele não estava em nenhuma. Isso para nós não fazia sentido. Assim como eu estive numa categoria a minha vida toda, minha carreira toda, em 2018, com essa mudança, não, você hoje é dessa categoria e atletas que eram de outra vêm para a minha categoria. Então a gente entendeu que aquela mudança que houve, ela não foi correta e não foi justa. E aí a gente sempre volta a falar, sempre fomos a favor de uma mudança e a favor do uso da tecnologia. Estou aqui com um cara da tecnologia e a gente sabe o quanto a tecnologia evoluiu, a gente sabe o quanto isso é crucial. E hoje existem N questões na própria tecnologia que você conseguiria fazer exames, que você conseguiria fazer testes, para que você possa dizer, né? Porque é fácil eu chegar para você e falar, olha, eu mexo a perna direita, ou eu não mexo a perna direita. Mas como que a gente pode comprovar? Hoje tem tecnologias que a gente consegue comprovar. Agora, qual a força disso? A gente pode, no esporte você vai dizer e tudo. Então acabou que tendo uma mudança que aos nossos olhos, e aqui falando do Daniel, aos meus olhos não foi correta, não foi justa, e que nos prejudicou bastante, e que me prejudicou bastante. Mas prejudicou por quê? Porque tirou alguns recordes seus? Acabou que colocando atletas que, no meu ponto de vista, vamos lá. Alguém que está numa categoria acima veio para... Como se fosse no boxe, por exemplo. Vamos dizer, por peso, alguma coisa e aí ele, do nada, de repente, mundo. Junta tudo e coloca ali para competir um atleta... Peso pesado com peso quase pesado. Né? Então, acabou que acontecendo isso, nessa mudança, e justificativas do Comitê Parainternacional não nos convenceram, e a gente tentou apresentar algumas... Porque, assim, é fácil também a gente criticar, tá? Mas deixando muito claro, o Brasil ele criticou, mas também levou como que a gente poderia fazer e tentar realmente igualar isso e mostrar aí como que a gente podia ter feito uma mudança. Não foi acatado na época, teve todos os seus episódios ali que realmente foi triste, assim, de você ver um grande atleta como o André não podendo encerrar a sua carreira. Não pôde competir, foi banido. Não pôde competir, que né? sacanagem. Então, eu ainda pude ir para a minha última Paralimpíada, dizer adeus, vamos dizer, né? Foi bonita. E foi muito legal, foi incrível viver tudo aquilo. Mas realmente, como foi falado, 2018 tem essa mudança. Agora, acaba aqui acontecendo isso e a gente... eu nunca coloquei isso e nunca vou falar que isso prejudicou alguma coisa na minha performance. Eu vou falar que isso prejudicou o movimento paralímpico, o esporte paralímpico, tá? É verdade. Porque uma coisa é, vamos lá, pô, Daniel, você competia aqui agora... E a gente não sabia explicar também. Pô, agora você não compete mais, ou agora você não é mais... Não... Sou assim a vida toda, exatamente, né, e eu falo, pô, é congênito aqui, não tem como um braço crescer, não tem como, a gente... E aí isso era uma questão que a gente falava, mas acabou acontecendo, depois de Tóquio, eles mexeram em algumas coisas, e ainda eu diria que está num processo de melhorias a classificação, e eu espero que em breve possa alcançar aí algo que realmente a gente entenda que... Agora... Tá bom, prejudicou, mas vou entender também que a gente já se adaptou, porque a gente segue sendo uma potência, né? Tá Sem bom, dúvida. Vocês criaram problemas aí, mas a gente é tão bom que a gente se adapta a isso. E foi isso que aconteceu, né? A gente teve outros atletas que surgiram. Sim. E esse é o esporte. A capacidade do ser humano se adaptar é incrível. E do brasileiro mais ainda. Do brasileiro mais ainda e do esporte de mostrar isso mesmo, né? Tá bom, vamos jogar o jogo e vamos realmente entender o que a gente também tem de grandes talentos aqui. E acabou acontecendo. Não à toa, 2024 em Paris, a gente mostra isso, né? Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Aqui a gente recebeu o Ricardo Neubauer. Ricardo Neubauer é um cara, não sei se você conhece ele. Ele é de voo livre, de asa delta. Ah, legal. E ele tem uma história bacana. Hoje ele é cadeirante também e ele briga para que voo livre vire um esporte Olha que bacana, paralímpico. Né? E ele falou uma coisa, não sei o que você acha disso, Daniel. Ele falou que ele defende que deveria ser uma única Olimpíada
E ele faz algumas se escreve sobre isso. Primeiro, Legal. ele é um cara referência no mundo do Asa Delta. Antes do acidente Sim. dele, eu tive um abraço, né? Um abraço ao Ricardo, que é um cara sensacional. E tem um episódio com ele também muito bacana, vale a pena assistir, que é um super exemplo. Ele fala, pô, deveria ser uma única Olimpíada, não só as pessoas convencionais, como as pessoas com deficiência, uma coisa só. Você acha que isso é uma coisa factível ou é só um sonho de uma noite de verão que não vai acontecer? Acho que é um grande sonho, mas acho difícil de acontecer. Pelo crescimento que se está tendo numa Paralimpíada, né? Pois então, cada jogos uma modalidade surge, tentam colocar. O que eu acho que deveria acontecer é a gente expandir as modalidades paralímpicas, né? Então, Entendi. exemplo, na Olimpíada você começa a ver, vai sair tal, mas entra mais 3. Então, o Paralímpico por muito tempo ficou ali aquelas modalidades, só aquelas, ele vai crescendo. Sim. E hoje a gente vê que o Parabadminton foi uma da modalidade que entrou em Paris, e o Brasil vai muito bem. Então, a gente falou aqui do jiu-jitsu, para-jiu-jitsu. Então, sei lá, é começar a pensar, mas eu também sou um cara sonhador e que seria incrível, né? A gente fazer um jogo só, né? Já que o objetivo dos jogos é sempre a gente realmente quebrar barreiras, Sim. que pudesse, né, pensar, claro, numa logística, numa possibilidade de acontecer Olimpíada e Paralimpíada. Mas eu fico imaginando a dificuldade. Mas a logística tanta gente. Isso que eu ia falar, né? Então você pega uma Olimpíada, já é muito atleta, é muito staff, é muita gente, E aí você, quando acaba a Olimpíada, você tem aí um intervalo de 2 semanas, mais ou menos, para adaptar toda a vila, para fazer tudo aquilo acontecer, para receber os atletas paralímpicos. Então, eu acho que assim, talvez com o crescimento de tudo, a gente possa um dia. Vamos falar da sua história, Daniel, porque tem muita coisa bacana. Então, você é mineiro, certo? Ou não? Olha, essa é uma boa história também, viu? Essa é uma boa história, né? Você é paulista? Eu, na verdade, eu nasci em Campinas. É? Mas só nasci por questões de estrutura de hospital e tudo. Cresci em Camanducaia, Minas Gerais, próximo de Monte Verde. Então, às vezes, onde é Camanducaia? Gente, é próximo de Monte Verde. Se você for para Monte Verde, você passou em Tem que passar lá embaixo ali, eu já sei, ali embaixo, Camanducaia, antes de você subir aquela serra ali. A serra, né? Então, bonita aquela região. Muito bonita, gostosa região. E aí então, assim, eu só nasci em Campinas, mas, então, sou campineiro, mas cresci em Camanducaia. Minha carreira, eu fiz ela em Bragança Paulista, né? Na cidade de Bragança. E hoje moro em Atibaia, então eu tenho um carinho enorme por... Você gosta da Fernão Dias, da rodovia Fernão Dias, então. Né? Você vai Monte Verde, Camanducaia, Bragança, Atibaia, a Fernão Dias é sua rodovia. Acabo que a minha vida ali de adolescência, criança e adolescência foi em Camanducaia. Sim. Mas não nasci em Minas, né? Mas sou mineiro, sim, né? Me considero... Minha mãe, um beijo pra ela, inclusive falou, poxa, o Daniel, adoro o Daniel, manda falar que eu admiro muito ele. Minha mãe também nasceu em Minas, mas foi criada em São Paulo. Ela falou, só nasci em Minas, vim pra cá. E mandou um super beijo pra você também. E você nasceu com a deficiência, né, nos braços, na perna, e o esporte veio naturalmente, não teve uma dificuldade? Ou como é que foi o esporte na sua vida? Eu sempre pratiquei esporte, né? Assim, não conheci esporte paralímpico, mas eu sempre fiz esporte. E aí, deixando muito claro, sou de uma época que a gente brincava na rua ainda, né? Então, que saudade. Poxa, então eu jogava o futebol na rua, educação física na escola, né? Eu fazia de tudo, então... Eu fiz na educação física futebol, vôlei, basquete, handebol. Então, eu tive uma infância ali que eu tive acesso ao esporte, nada paralímpico. Deixando muito claro, e nada profissional também, vou ser um atleta. Não, mas o esporte ele esteve presente na minha vida, né? Então eu fui uma criança muito ativa. Que legal. E isso com toda certeza contribuiu na minha carreira esportiva, né? Mas eu conheço o esporte paralímpico, a natação especificamente, com meus 16 anos, né? Então foi quando em 2004 eu assisti uma reportagem passando na TV e eu vi... anunciando sobre a Paralimpíada de Atenas 2004. E ali estava falando de uma outra grande referência do movimento paralímpico, Clodoaldo Silva.
Cláudio Silva foi um super nadador, o Clodoaldo Silva, não é? Ele tinha ali, eu acho que ele conquistou, se eu não me engano, 6 medalhas de ouro e uma de prata. E é onde começa a falar de Paralimpíada. Não quer dizer que não existia antes, mas o comitê, volta a falar, né, do comitê investindo nisso e falei, nossa, existe o esporte, né? Então assisto na TV e falo, pô, eu sempre quis ser um jogador de futebol. Eu digo que é da minha geração. O que você quer ser? Jogador de futebol. Todo mundo achava que jogava bem, né? Mas tinha muita gente boa no futebol, né? Muito. Mas ao mesmo tempo eu sei da importância de se ter referências. Mas só um parênteses que eu tenho que fazer aqui, que eu estava vendo o seu Instagram. Vale a pena o Instagram, Daniel Dias ali. Tem uma falta que você foi bater, que você fez um golaço de falta. Você vê que eu joguei bola quando criança e ali bola. Eu coloquei na... Não tem um vídeo seu lá que eu vi lá? Você bateu a falta no ângulo assim, ficou todo mundo parado olhando assim, pô, não é aquele... Foi. Então, e não é montagem, é verdade, viu, gente? Não é montagem, é verdade. Bateu a falta, um golaço no ângulo assim. Queria ser jogador de futebol. Então eu falo que é uma questão da geração também, né? Então eu tô com 37 anos, né? E eu lembro muito que você falava, uma grande maioria da minha idade ali tinha esse sonho, né? Sim. E país, o futebol era, né? Como você falou, pô, parava. Eu lembro a minha primeira Copa que eu lembro é 94. Sim. Né? Então, poxa, aqui. Já lembra da Copa campeã do mundo, campeão do mundo, né? já. Então, Romário, Bebeto, você pega, né? Aquelas referências ali. E a gente necessita de referências. O esporte traz esse grande exemplo de referências, né? Sim. Mas, por um lado, esse sonho de ser atleta de futebol, ele foi ficando de lado, porque eu não via atletas com deficiência fazendo esporte, fazendo o futebol especificamente. Quando eu vejo em 2004, com 16 anos, eu digo que ressurge aquilo no meu coração e eu falo, é isso que eu quero fazer. E aí eu aprendo a nadar muito rápido, descubro um talento ali, um dom e talento. E comecei a treinar, final de 2004, início de 2005. Natação e aí, ali. Natação, né? Foi o primeiro esporte paralímpico que eu já fiz, né? Então, e dali eu começo a construir a minha carreira e vou encerrar ela em 2021. Rápido, aprendeu a nadar rápido. Tinha aptidão, se você sempre gostou de esporte. É isso que eu falo, sempre, né? Tinha uma Quando eu falo natural. a vida é movimento, né? Então... de você poder fazer, papais e mamães que nos assistem, faça o filho experimentar N esportes. Eu quero que ele seja... Não quero nada para ele, deixa ele ser o que ele quiser ser, mas faça fazer esporte, né? Então, o esporte vai ensinar, vai trazer habilidades motoras, que isso vai ajudar numa vida adulta, né? E isso é muito importante, né? E o esporte também molda o caráter. O caráter, sem dúvida. Então, eu falo, em casa, meus filhos fazem esporte individual e esporte coletivo. Vai ter que aprender os dois. Que legal. E sempre, eu só quero... Não, vai fazer isso aqui, vai fazer... Então, assim, obrigar no bom sentido, viu, papais e mamães? Porque a gente sabe o quanto que o esporte traz de benefício, né? E eu faço isso em casa. E eu vejo isso, Celso. A minha carreira, ela começa tarde pro esporte, mas por eu ter tido essa aptidão, por eu ter tido a oportunidade de vivenciar o esporte, mesmo que não fosse a natação, isso contribuiu na carreira atlética, na carreira esportiva, na carreira do nadador daí. Então, porque o nadador não só nada, claro, é o principal, mas ele faz uma preparação física numa academia, tem toda uma parte física que ele precisa se preparar, e quando você já tem a vivência do esporte, isso contribui muito, né? Porque natação, né, Daniel? Pô, é muita dedicação, é muita parte física, muita resiliência, muita concentração. Exato. Tem um monte de conceito de natação aí que você está falando com muita simplicidade, mas não, sem dúvida. Dificílimo, né, cara? A natação é complexa. Complexa para você. Não, e não estamos falando de nadar como todo mundo dá umas braçadinhas. Exato, natação né? Em alta performance, Isso. né? De alto desempenho. Então, né? eu entendo isso, né? E de o quanto ter sido uma criança ativa contribuiu na minha carreira esportiva. Então, é onde eu falo, né? Então, a importância de você ter movimentado a sua vida, né? De você ter... Então, eu experimentei vários esportes até chegar à natação. E quando eu entendo ali que eu tenho um dom para aquilo, um talento para natação, aí sim, eu me dedico exclusivamente àquilo e é isso que eu vou fazer, vou ser um atleta. E aí, como eu falei, né? De 2005 até 2021, foi construindo a carreira esportiva. Foram 16 anos de carreira... Exato. De carreira, de alto rendimento. De alto rendimento. Tem alguma
derrota doída, assim, que você lembra? Ah, Porque, não sei se deu tempo, porque com tanta medalha também, mas tem alguma que você fala assim, putz, aquilo ali me doeu. tem algumas, né? Algumas derrotas que machucam e ao mesmo tempo... Porque é fácil, a gente olha aqui, tá, Celso? Pô, 78 medalhas de ouro, 100 medalhas no total. Foi grandes conquistas, né? Eu, de fato, mais ganhei olhando ali do que perdi, mas eu perdi muito para chegar naquela conquista, né? Naquelas conquistas. Mas eu lembro de uma derrota, foi após os Jogos de Londres. Londres eu conquistei 6 medalhas, as 6 medalhas de ouro, com 6 recordes mundiais, né? Então, uma alta performance ali, um resultado expressivo, um resultado incrível. Voando, né? E aí, em 2013, eu vou competir um campeonato mundial e eu sempre falo, gente, a gente sempre sonha com a medalha de ouro. Seja atleta ou não. Você tem a sua medalha de ouro. Sim. E nós sempre acreditamos que toda vez que eu vou executar algo que eu vou fazer, vai dar a medalha de ouro. Sim. Porque eu treinei, eu me preparei, eu tô pronto, mas nem sempre acontece. Sim. Sim. E aí é onde você tem que lidar com tudo isso e saber estruturar, e eu sempre falo, não é um resultado que você não espera que te define, não é um resultado que você não espera que acontece e que você já não sabe fazer, que você é ruim, que você precisa mudar tudo. Sim. O esporte ensina muito isso. Às vezes tem um dia que o resultado não sai porque o adversário também estava pronto e mereceu mais. Sim. E é doído você lidar com isso. Em 2013 eu vou para esse campeonato mundial e eu nado a primeira prova 50 borboleta. Eu sempre tive um grande adversário nessa prova. Roy Perkins, americano. E ele era especialista nessa prova. Era ele um talento incrível por borboleta. E eu nadava muito mais na força do que no próprio talento nesse estilo, tá? Sim. Mas a gente brigava ali. Era uma briga sempre muito boa, bacana e tudo. E eu nado essa prova e eu fico com a medalha de prata. Sim. Ele ganha a medalha de ouro. Cara, e aquilo, assim, já tá doendo, que é uma derrota. Você não espera aquilo, mas, poxa, é um grande adversário. Mas eu lembro que eu volto pro hotel e aí sai uma reportagem. Daniel Dias decepciona no Mundial, no primeiro dia do Mundial. Poxa, cara. Aquilo me doeu muito mais do que, de fato, na piscina, sabe? Sei. Pô, você é o segundo do mundo. Sim. Não pode ser uma decepção. Pois é. Né? Então, é quando eu falo de você valorizar realmente as conquistas. A gente não pode só valorizar o ouro. Sim. É claro que o ouro é espetacular, gente. É incrível. Eu sei do que eu tô falando, mas, poxa, naquele momento, era aquele resultado que saiu, eu não queria. Mas eu não podia definir o meu mundial ali. Tanto é que naquele mundial eu conquisto 6 medalhas de ouro e 2 de prata. Então, assim... Que decepção é essa, então hein, Daniel? Eu começo a olhar... O nosso olhar tem que mudar por muitas vezes, sabe? De, pô, eu entendo o esporte, eu entendo do que eu tô falando aqui, gente. Ser medalhista de ouro, ser medalhista de prata... Vai ter um campeão. Sim. Vai entrar um jogo de futebol, vai ter um vencedor. Sim. Se é um mata-mata, alguém tem que sair vitorioso, não vai ter empate. Sim. Vai empatar e vai para a disputa nos pênaltis e alguém vai... E nem por isso todos que ficaram com a derrota, eles são derrotados. Sim. Faz parte daquele dia, daquele resultado, e o esporte é isso. E aí o que é importante é você entender, aquilo não define a sua capacidade. Eu estava pronto para aquele Mundial, mas foi aquele dia, foi aquela prova. Eu tenho que respeitar o adversário também, que, poxa, claro. Ele, mérito puro dele. Mas eu saí de lá, eu sei que eu dei o meu melhor. Sim. Eu estava pronto para aquele momento. Então é entender tudo isso, e essa derrota ela dói por esse contexto que eu tô te falando, né? Que é um contexto errado, né? Errado. O contexto errado de alguém falar como é que o nosso atleta com 6 medalhas de ouro, 2 de prata, decepcionou na prova. É aquela... É que já é 2012. Hoje isso chama-se a busca pelo clique, né? Tudo bem, exato. A imprensa quer colocar lá, porque se eu colocar Daniel... Né, se a imprensa colocar lá Daniel Dias medalha de prata... Talvez não vai chamar tanta atenção, né? Nossa, mas como é que o Daniel Dias pode ter decepcionado? Mas é ruim, né? Eu imagino para você ali o quanto...
magoa, o quanto isso incomoda. E hoje tá né? muito mais, né? Hoje mais ainda. Naquela época a mídia era você não conseguia acompanhar tanto assim, mas hoje muito mais. Então, talvez um conselho que eu possa dar aí para atletas, faz o seu, foca no seu, e quando terminar tudo, aí se quiser olhar notícias e tudo, aí você olha. Mas não olha. Porque... não comece a visualizar isso, porque senão aquilo vai realmente tirar o seu foco. Sim. Do que você foi fazer, e do que você tem que fazer e como você tem que fazer, né? Mas eu acho hoje em dia que os atletas de alta performance já estão talvez se acostumando a isso, né? De falar assim, esquece o que você vai escutar por aí. É verdade. Né? Porque a imprensa, assim, ou é o Master Blaster super campeão e todo o resto é ruim. E os caras que disputaram com você, que estão lá em segundo, terceiro, falam, pô, pera... Daniel Dias está primeiro, eu estou em segundo. A gente tem que pensar que quando você pega uma final olímpica, uma final paralímpica, você está entre os 8 melhores do mundo. Né? Só tem fera ali. Só tem cara, e todo mundo quer o ouro. Claro. Se você pegar o cara da raia 1, o cara da raia 8, o cara da raia 4, falando de piscina, faz uma entrevista com ele antes da prova. O que você vai fazer? Eu vou ganhar. É isso aí. Que é isso, você vai entrar com esse espírito, mas naquele momento vai ter que definir o prata, ouro, bronze, quarto, quinto lugar, até o oitavo. Vai ter que definir isso aí, porque faz parte do esporte. O esporte é um espetáculo por causa disso, né? E as pessoas vibram por causa disso. Mas isso não faz daquele cara que ficou em oitavo ser um derrotado. Uma derrota, de fato, não faz a gente ser derrotado. Pelo contrário, ela pode te ensinar muito. Sim. Você pode aprender com aquilo e eu quero evoluir, eu quero melhorar. Sem dúvida. Então, acho que essa é a grande lição que eu tiro, né, de tudo que aconteceu com essa derrota, mas que para mim foi um grande aprendizado. Bom, sua carreira é brilhante como atleta, ela foi até 2021, né? E como é que é essa transição para você depois começar a fazer, antes das palestras, mas essa história do Instituto Daniel Dias? O Instituto Daniel Dias, em 2014, a gente dá o start. E por que isso, né? Porque eu fui entendendo que o esporte paralímpico estava crescendo, e a gente precisa fomentar o esporte. Sim. Para que a gente descubra novos talentos, você tem que disseminar isso, você tem que fazer as pessoas praticarem, você tem que fazer as pessoas conhecerem. E só o Comitê Paralímpico não consegue fazer isso, né? Ele vai gerir ali o alto rendimento, um trabalho de base, mas você precisa fomentar, fazer as crianças movimentarem, fazer as crianças sair de casa, fazer as crianças... E eu recebia muita mensagem. Claro que, volto a falar, não era uma época que a gente tinha uma rede social tão ativa como hoje. Mas eu recebia e-mails, mensagens. Era geralmente assim, Daniel, tem um filho com deficiência. Eu vi você competindo. Eu quero meu filho, quero que meu filho faça isso também. Como que eu faço? E é sempre muito difícil você indicar algum lugar. É sempre... então, imagino. Eu falava, olha... Entre em contato com o comitê, vê de onde que você é, eles vão indicar algum lugar. E aí começa a conversar com a família, né? A gente precisa fazer alguma coisa, precisa deixar um legado. Sim. Tudo que o esporte está proporcionando e nos dando, a gente precisa de alguma maneira entregar isso. O que vocês acham do instituto e tal? Converso com meus pais, com a minha esposa. Não, vamos fazer. E a gente starta em 2014, o Instituto Daniel Dias. A gente começou... com atletas, mas nunca foi uma coisa que eu quis já trabalhar com alto rendimento. É que como eu era um atleta de alto rendimento, competia ainda, para dar uma visibilidade, para fazer alguma coisa, né? O Instituto girar. Sim. Começamos no alto rendimento, eu representei o Instituto Daniel Dias nas competições, né, do Brasil, e assim foi. Por 2 anos a gente fez isso. Então 2016 ali tem uma mudança. Fala, não, precisamos fomentar o esporte. A gente precisa fazer crianças conhecerem mais. E aí, gente, nadador, eu tinha que começar com a natação, né? Não tinha outro, vou colocar Imagino que sim. O atletismo, o futebol. Não tinha como eu fazer isso. Não é a minha expertise nisso, né? Então é a natação que eu conheço. Então vamos fazer a natação. A gente passa por momentos desafiadores, como todo projeto social, quase fechamos, por dificuldade financeira mesmo. E aí, até que há 3 anos atrás,
a gente começa a crescer no Instituto com essa ideia. Hoje nós trabalhamos com crianças de 7 a 17 anos, é um projeto educacional que a gente ensina assim, a criança a nadar. Hoje tem do Instituto, a gente criou Nadando com Daniel Dias. Então eu nado com as crianças, gente. Eu vou nos locais, eu nado com elas. Demais. É um projeto incentivado via Lei de Incentivo ao Esporte. E acaba que ele crescendo, a gente está chegando a 21 núcleos, quase 900 crianças pelo Brasil. Então a gente está no Ceará, a gente está no Paraná, a gente está no estado de São Paulo, estamos chegando em Minas, estamos em Extrema, perto de Camanducaia. Tá chegando lá, né? Tá chegando lá, chegando em casa. Então a gente foi crescendo de uma maneira, nos últimos 3 anos, absurda, assim, e a gente está tomando uma proporção grande, e com isso, com o crescimento e tudo, eu falei, gente, a gente precisa ter uma sede. Porque todo mundo fala, onde que o Instituto funciona? Bom, hoje a gente funciona pelo Brasil, mas tem que ter a casa. E aí a gente faz 4 anos que a gente estava brigando por isso, no bom sentido, tá? Brigando, lutando para que acontecesse. E aí hoje eu moro em Atibaia. E por que Atibaia, gente? Porque foi lá que a gente conseguiu um espaço, a gente está com um espaço lá de quase 15 mil metros quadrados. Que legal. Que vai ter a sede do Instituto e lá vamos atender pelo menos 6 modalidades. Então, a gente vai ter a piscina, a gente vai ter um campo de futebol, pista de skate, a gente vai ter a pista de atletismo, uma quadra que vai poder ali realmente atender. Então, vamos ter o museu do Daniel Dias lá, onde vou contar a minha história até onde o Instituto começa, que eu estou tentando resumir aqui, né? Não, lindo. E aí esse projeto foi crescendo dessa maneira e hoje a gente está com esse desafio da sede. Perfeito, hoje, cara. A sede está para breve, é isso? A sede está agora numa fase de captação de recursos. Para a gente começar a reforma, já existe esse espaço, já existe o ginásio, existe a piscina, mas precisamos reformar toda ela, então a gente está numa concessão de espaço por 30 anos, podendo renovar por mais 30. E esse vai ser para mim o grande legado que o Instituto vai deixar. A gente está ali com um grande sonho de se tornar ali, se não a maior do mundo, mas a gente quer trazer o maior projeto de inclusão urbana do mundo. E eu sonho alto mesmo, e do mundo, porque a gente quer englobar ali realmente a inclusão, como eu acredito que o esporte pode trazer isso. E onde você capta esses recursos? Bom, o Nadando com Daniel Dias é uma coisa, que é via Lei de Incentivo ao Esporte. O Instituto, como sede hoje, a gente pode receber doações diretas. Então, eu sou empresário, eu sou uma empresa, quero ajudar de alguma maneira, pode entrar em contato nas nossas páginas, a gente vai receber isso com muita alegria. Muito legal. Muito legal saber. No Sucesso Brasileiro, a gente tem uma boa entrada no mundo corporativo, onde eu venho. Então, tem muito empresário, empreendedor assistindo aqui. A gente vai deixar todos os contatos do Instituto Daniel Dias. Aqui tem o site é muito legal. Né? A gente até tirou uma fotinho aqui do site, ele dá uma ideia de tudo isso que você está falando, né? Das crianças, do trabalho que é feito, de você... tem o Instituto, eu vi também o Nadando com o Daniel Dias, tem você nadando com a galera, ensinando, acho que e bom saber que você pensa alto, né, Daniel? Você tem... a gente quer... Você pode pensar alto, né? Porque... Você é uma referência no esporte mundial, né? Não é só esporte, gente, não é só... Eu vou ser muito sincero, eu não quero que essa criança saia de lá só aprendendo a nadar. Eu quero que essa criança entre no projeto e saia dali transformada. Né? Então, assim, se ela vai ser atleta ou não, isso é uma questão que a vida vai selecionar, porque se a gente pensar em alto rendimento, é menos de 1% que se torna atleta de alto rendimento. Mas a gente está falando desde o início a capacidade que o esporte tem. Sem dúvida. Então, tem alguns dados que sempre me preocuparam, né? A criança precisa se movimentar. Então, hoje, né, estima-se assim... 15% da população mundial tem alguma deficiência, dá mais de 1 bilhão de pessoas. 15%? Então dá mais de 1 bilhão de pessoas. Então no Brasil a gente é gigante, né? O Brasil é gigante. Tem pessoas com deficiência, tem crianças com deficiência e ainda tem crianças em casa esperando uma oportunidade. E essa é a ideia do Instituto. Só a criança não, a gente quer atender a família. Né? A gente quer atender essa mamãe, quer ajudar, quer realmente fazer com que ela também faça alguma coisa. Então, na sede, a nossa ideia é dar cursos profissionalizantes para essa mamãe,
para que ela possa trabalhar de casa, fazer alguma coisa, ter uma renda extra. Sim. Porque a gente sabe do desafio. Eu sempre falo o seguinte, Celso, a gente não espera ter um filho com deficiência. Não. Isso é natural da vida. Sem dúvida. Mas acontece. Sem dúvida. Né? Acontece. Como acontece. A gente conversou, isso. eu conheço bem essa história. E aí? E agora? E muda toda uma... Um filho já muda toda uma logística de uma família. A família tem que estar preparada, muito preparada para isso. Né? E muitas vezes precisa de apoio e precisa olhar para os lados e saber que existem outras pessoas, que existem institutos, que existem pessoas então a nossa isso, ideia, tanto é que na sede a gente vai ter salas odontológicas, salas médicas, a gente vai ter salas para terapia. Então a gente quer atender essa criança como um todo, mas também a mamãe, ajudá-la de alguma maneira, né? E fazer com que essa criança ela tenha uma autonomia, fazer com que essa criança ela se desenvolva. O esporte vai ter essa capacidade, mas então é bacana a gente ver hoje uma criança que começou olhando ali fotos mesmo, eu lembro de algumas, então a gente olha essa criança, faz 3 anos que ela está com a gente, você vê a evolução que ela teve, hoje ela já entra no banheiro e se troca sozinha, e antes ela não fazia, e vê o sorriso da mãe, né? Nossa, hoje... Então é isso que a gente quer contribuir na autonomia dessa criança e por que não, Celso, que ela possa ser, não um Daniel Dias no esporte, mas ela possa ser quem ela quer ser, ela possa, de repente ela quer trabalhar numa área de TI, quer se desenvolver nisso, quer empreender, ela quer ter a própria empresa. É isso. E aí o meu sonho, assim, um dia eu espero concretizar em breve, é uma criança que fez parte do nosso projeto. E depois ela vinha e falou, olha, Daniel, eu quero ser voluntário no Instituto hoje, porque o Instituto mudou minha vida, hoje eu trabalho numa empresa tal, e eu tenho sucesso lá. Então, esse é o ciclo, como você falou no início lá, né? Aquele ciclo que realmente... É um ciclo virtuoso do sucesso que a gente tem aqui, Daniel. E o Brasil é repleto de oportunidades e ele precisa disso. É verdade. E não basta muita gente vem aqui que fala dessa história do esporte como mudança, mas é uma coisa do governo, é uma coisa das empresas e é uma coisa da sociedade civil, de cidadãos como você, que também organizam isso. A gente tem que ter esse tripé de entidades trabalhando junto para a gente mudar o nosso país. E a gente tem aptidão para o esporte. Tem, muito. Né? Então, o que você falou, você está lá num instituto desse, né, em vários lugares... Pô, o brasileiro naturalmente quer se envolver com isso. É verdade, né? Não é em todo país que é assim. Né? Concordo plenamente, o Brasil ele tem essa aptidão para fazer. Parabéns, isso vai ser um sucesso com certeza. Conte comigo. Se a gente puder ajudar aqui de participar, Vou contar mesmo. De divulgar, de trazer as empresas aqui, pô, vai ser muito bacana. Que bom. Instituto Daniel Dias. E aí, como você fala muito bem, estamos aqui já, né, nesse papo bom, você resolveu virar um palestrante também, certo? Você faz palestras e quem, né, eu vi algumas, tem uns, não tem lá toda, mas tem uns pedaços lá no YouTube. Da onde veio essa história do Daniel Dias palestrante? Acontece, né? Eu digo que as coisas acontecem na vida e aí você tem que estar pronto. Sim. E eu sempre falo, o estar pronto não é que eu já me sinto preparado, mas é agarrar a oportunidade que surge, né? Então... Sim. Enquanto atleta começa a surgir essa oportunidade na minha vida, e aí vem aquele convite, pô, Daniel faz palestra? Pô, pode fazer, né? E aí beleza, e aí faz a primeira, sai horrível, né, gente? Fica tranquilo, tá? É natural. Você vai estruturando isso depois, né? E foi o que foi acontecendo na minha vida. Mas enquanto atleta eu não conseguia fazer muito, né, Celso? Você tem uma carreira, você tem que se dedicar àquilo, você tem que treinar, você tem uma agenda que você tem que cumprir, esportiva. E aí eu fazia algumas. Mas quando eu decidi, e eu não decidi assim, fui lá competir em Tóquio, falei, agora eu vou parar. Não, foi um ciclo me preparando para isso, né? Então, eu me preparei para realmente poder fazer a transição de carreira, e conseguir aí me dedicar a outros projetos que eu tinha, né? Então, eu sempre falo, não é que eu me aposentei, mas eu me retirei do alto rendimento e faço outras coisas. Hoje uma delas é a palestra, né? E aí eu falei, vou me dedicar um pouco mais à palestra e vamos ver o que vai acontecer. E graças a Deus tem sido um sucesso, tem acontecido, tem uma agenda concorrida hoje, graças a Deus. E tenho aperfeiçoado, fiz cursos também. Claro que tem uma coisa nata que...
Mas eu me preparei para isso também, Sim. então fiz cursos de oratória, para Aham. aprender algumas coisas que são Claro. importantes, né? Sim. De como falar, de como fazer, de como se comportar. Então, Sim. tudo isso é muito importante e eu sempre aconselho muitos atletas, né? A história do atleta, ela traz aí uma questão de superação e tudo, de ensinamentos para as empresas. Se você entende que quer isso, tem vontade, se prepare, né? Sim, se prepare sem para dúvida. isso. É um mercado bem legal, é um mercado bacana. E graças a Deus tem acontecido aí, tenho feito algumas palestras, milhares de pessoas alcançadas aí já. Sensacional, vi no seu site também, aqui tem lá o site do Daniel Dias também que fala das palestras. Ajudo você e sua equipe a superar limitações e alcançar os seus sonhos. Que bacana. Mas dá para notar, né, que você tem essa boa oratória, Sim. mais de 300 palestras, 10 anos, 50 prêmios e medalhas, então tem esse lado da palestra. E eu vi pela sua agenda, a dificuldade de trazer você aqui não foi tão, mas que bom, né? Que bom. Então quem quiser contratá-lo como palestrante também entra no site. Entra no site. E tem lá como contratá-lo ali. Isso. Dá tempo de tomar cerveja ou isso é uma coisa que pro atleta não faz sentido? Eu vou te dar uma aqui que se você não tomar não tem problema, você dá para alguém que toma. Claro, claro. É claro que quanto atleta você sempre se cuida aí, né? Mas respeito também o atleta. Atleta merece de um descanso também, gente. Dá então tempo de tomar uma cervejinha, a gente tem que... Mas vou presentear uma pessoa querida aí, tá bom? Sem dúvida. Então vou deixar com você um presente. A gente sempre traz aqui, Daniel, uns casos de sucesso brasileira, de empresas brasileiras legal. Que fazem algo diferente. Essa aqui eu vou deixar com você. Essa chama Hiller Esse Cachorrinho. É uma cerveja artesanal. Qual a diferença disso aqui? Ele é feito com lúpulo brasileiro. Uau! Porque o lúpulo é uma coisa plantada muito em climas frios, é verdade, na Europa, Estados Unidos. E eles plantam lá em Passa Quatro, mais uma... Minas Gerais, tá vendo? Aí, ó. Tudo vem olha os mineiros, cara. Olha os mineiros. Mãe, você, é o Tite. E eles plantam, eles estão montando uma cervejaria aqui da Hiller que vai ser na frente dessa plantação de lúpulo. E aí ele fez uma... Obrigado. Fez uma tiragem ali de sucesso brasileiro. Que legal. Esse é um caso legal que nos apoia aqui. É isso aí, isso é importante. E aí a gente vai trazendo esses brasileiros que fazem coisas diferentes pelo nosso país. Tem mais uma empresa que nos apoia aqui também, que deve ter uma próxima fotinho aqui, Cashbank. Cashbank é o Marcelo Ramos esteve aqui, é um cara sensacional, assim, que já fez outras empresas, unicórnios, muito legal. Cashbank é o seguinte, é um banco que ele quer reduzir essa história de juros que hoje o colaborador paga e levar isso para o mercado financeiro de uma outra forma. Então, resumindo em 10 segundos, assim, você tem uma conta no Cashbank e você pega lá o dinheiro. Ele tem lá o percentual. 75% dos brasileiros precisam de crédito. Então, vai pegar lá R$1.000 para cobrir o mês. Sim. Esse R$1.000 vai gerar R$300 de juros. Esses R$300 de juros, o Cashbank te devolve, no ato que você contrata, 100% em cashback. Que legal, hein? Eu fiquei olhando, o Marcelo falou, como assim, Marcelo? Tem pegadinha? Não tem pegadinha. Você pode usar esses R$300 em vários parceiros, 100% do valor. Para pagar o Uber, o táxi, a conta de telefone lá, o pré-pago do TIM, da Vivo. Você pode jantar aqui no Outback. Então você usa 100% daquilo. Eu falei, Marcelo, mas como é que fecha a conta? Ele falou assim, não, tem toda uma negociação com os parceiros, já há 2 anos que a gente negocia para ter essa história. Então, é outra história. Ele falou assim, cara, nós somos o único banco no mundo que faz isso. Muita gente vai nos copiar, mas a gente tem 2 anos na frente negociando com os parceiros para poder oferecer isso. Sim. Então, o Cashbank também virou aqui um dos nossos dos nossos apoiadores aqui, na verdade, né? Que é uma outra coisa de disrupção aqui no mercado financeiro. Legal. Muito legal. Bacana, parabéns. Eu tô começando a usar o Cashbank, como é que é agora? Vou lá uma conta também para ver. Tô louco para pegar um crédito e ver se eu dá para usar os juros 100%, como ele tá falando. Pelo aplicativo é muito legal. Tem mais uma empresa que está aqui, como eu te falei, né? Eu trabalho há muitos anos no mundo da tecnologia. A Multi é uma empresa a qual eu sou dos sócios ali. E ali a gente faz muito recrutamento, seleção de profissionais de TI. A gente ajuda na formação desses profissionais e como espalhá-los pelo mercado. Isso é uma guerra hoje, Daniel. A gente está vivendo a maior revolução de tecnologia, para mim, da humanidade, que é essa história da inteligência artificial generativa. A gente vai ter lá na sede do Instituto algumas salas multiusos, então de repente vocês podem... Vamos fazer algum tipo de parceria ajudar lá com as crianças lá, adolescentes, e na formação deles, ó. Porque
eu sempre recomendo para todo mundo aqui, mães da adolescência, você fala de que todos têm que fazer esporte, e eu falo assim, põe todos para trabalhar com tecnologia. É verdade. Faz esporte e vai trabalhar com tecnologia, Isso. porque existe uma carência. Sem dúvida, né? De muita mão de obra especializada no Brasil. Legal. A gente precisa. Hoje um cara que trabalha com tecnologia da informação, ele é muito demandado pelo mercado. Falta hoje recurso Sim. com capacidade, bem desenvolvido e bem formado, tem todo um desafio. E na Multi a gente faz projetos de tecnologia como um todo aqui para também a gente transformar o país com a tecnologia junto. E para terminar, tem uma outra, última empresa brasileira que é um dos nossos patrocinadores aqui, a Cynix, que apesar desse monte de consoante é brasileira, eles fazem projetos de LED, sabe esses projetos Sim. com painéis grandes, o Daniel, aqui em shopping, Legal. hospital, mas telas de 10 metros por 4. Não é tudo brasileiro, mas eles juntaram 4 empresas para fazer projetos. Bacana. Tudo que é possível de fazer com tecnologia brasileira eles fazem. E fazem projetos muito legais aqui. Eles fazem umas salas imersivas agora. Essa sala sabe que o teto é de LED, as paredes legal. e o piso é de LED, você clica lá, Sim. praia, livraria, tudo você está no ambiente. Eles têm usado em livrarias, em hospitais. Então, o Luiz Alexandre é um cara também sensacional. Fazer uma sala dessa para os autistas lá no Instituto, ó. Essas ideias... Sensorial, sabe? Todo mundo que vem aqui tem uma ideia com o Luiz Alexandre e acaba falando com ele, assim, para fazer. Mas Boa. dá para fazer muito bacana. Eu não tinha pensado nessa história, mas vamos conversar com ele de como fazer. Porque hoje com essas salas de LED, eu fui ver umas que estão fazendo aqui acho que na livraria, tenho medo de errar o nome da livraria, talvez Livraria da Vila. É uma que vai inaugurar perto da Paulista, eles estão fazendo uma sala de imersão muito bacana. Legal, hein? Então é legal, a Science também nos ajuda muito. Que bom. Muito aqui. São essas. Então a gente vai trazendo casos de sucesso brasileira para nos ajudar e para divulgar para todo Excelente. mundo. E nessa história toda, né, Daniel, você sofreu muito preconceito? Acontece, né? Assim, não vou dizer e vitimizar nada aqui, mas acontece. Te atrapalhou na sua carreira isso? Não. Na verdade, me fortaleceu na minha caminhada para que eu pudesse entender que a gente vai passar por isso, né? O mundo, e eu digo que essa é a importância de você entender, mas eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo e sempre falo, que é uma deficiência não define quem somos, né? O que define o ser humano, o que define cada um é o que está dentro de nós, né? Então, nós temos características diferentes, mas dentro ali a gente tem uma força muito grande de realizar sonhos, objetivos. Então, eu fui entendendo isso e tive que superar e vencer realmente esses obstáculos. Sensacional, não deixou se abalar jamais por essa história. Não quer dizer que foi fácil, né? Que, às vezes falando aqui, brevemente, uma resposta, não, teve os seus desafios, momento de desistir, momento de parar, mas a vida é a escolha. Sim. Né? Eu escolhi ser feliz em busca dos meus sonhos e objetivos, sabendo que todo o processo ele tem aí os seus momentos desafiadores, mas também tem os seus momentos de glória e isso é importante a gente entender. E você fala com muita naturalidade, né? Que você foi uma criança muito ativa, que fazia esporte para lá, para tal. Tem muito da sua família aí, né? Sem dúvida, né? Tem muito da família de como criar você com esse espírito bacana. Meus pais, eu digo que fizeram um excelente trabalho, né, na minha criação. E meus pais nunca colocaram limite na minha vida de realização e capacitação, né? Sempre que eu quis fazer algo, que eu chegava para eles me apoiaram, me incentivaram, sempre estiveram presentes na minha vida. E isso foi importantíssimo para mim, né? Para superar, vencer os obstáculos, as dificuldades. Então, assim, não foi sempre vitórias, né? Então, a gente tenta resumir aqui, trazer uma história em horas aqui de papo, mas não... Sem dúvida. E eu sempre falo o seguinte, o que você tem que passar na sua vida, você vai ter que passar por isso, né? Eu não consigo facilitar para você, mas eu consigo te apoiar e estar ao seu lado. E é isso que meus pais me mostraram, né? Olha, filho, vai ter momento que eu não vou estar sempre com você, né? Eu não vou estar contigo,
mas a gente está junto, né? E saber desse apoio, desse suporte é muito importante, né? A família é muito importante. Essa é uma lição de vida muito legal, né? De que os pais não coloquem limites, né? Sim. Para nenhuma criança, Exato. né? Claro, com responsabilidade. Sem dúvida, né? E você com os seus filhos é desse jeito? Eu busco que eles desenvolvam as suas habilidades, os seus sonhos, a sua criatividade, né? Então eu tento trazer justamente como foi ali a minha criação, eu tento trazer para eles e sonhar com eles, né? Não sonhar por eles, mas sonhar com eles. Isso é importante a gente como pai, né, entender, né? Então, pai, eu quero fazer isso, bora, vamos fazer, vamos ver como que vai ser e aí vai acontecendo, né? Então você vai vendo, eu tenho 3 filhos, as personalidades são diferentes, cada um do seu jeito, cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu objetivo ali, e a gente vai, de alguma maneira, conduzindo essa flecha, né? Então, ó, filho, não vai por aqui não. Aí sim, você, ó, já errei aqui, já fiz isso, mas ó, se você fizer por aqui, mas deixá-lo claro. Tomar as decisões, deixá-lo realmente ter essa autonomia é importante também. Não é fácil. A gente achou até umas fotinhas, uma foto aqui da sua família. Sim. Mas não é fácil isso. A gente valoriza muito quando a gente vê nossos pais, quando a gente tem filhos e vai fazer isso com eles. Sim. Essa aqui é a família, certo? O Azaf, o Daniel e a Radassa. Que bacana, todo mundo com a cara muito boa. Algum deles com aptidão para o esporte? Assim? Todos eles fazem esporte. Claro que o pai vai falar que sim, né? Tem aptidão, mas eu falo que é eles que vão realmente determinar isso, né? Tem talento para esporte, né? Eu vejo algumas modalidades que eles fazem, mas se vai querer ser atleta, se vai seguir... Eu, sinceramente, já tenho aprendido com isso, né? Assim, é claro que quando você é atleta ou quando você tem uma profissão, você quer que o filho né, siga os seus passos, vamos dizer. Mas o passo que eu quero que eles sigam é da determinação, do foco, de acreditar no sonho e objetivo deles, que eles podem realizar grandes coisas, mas que eles possam construir a história deles, né? Então, mais esporte todos fazem. Porque não é fácil ser o filho do Pelé, né? Exato, né? Eles fizeram natação, mas né, não pode pôr pressão, vai ficar todo mundo olhando ali. Olha o filho do Daniel Dias nadando. Exato. Pô, né? Então... que saco. Ele falou assim, pô, me deixa nadar sossegado aqui. Exato. Né? Eles sabem nadar, não fazem mais a natação, já fizeram. Hoje estão fazendo outros esportes, mas todos sabem nadar. Parabéns. Família muito linda, assim, tá presente toda quando você coloca lá Daniel Dias, rede social, aparece sua família logo lá. Isso é bacana. E uma pergunta que a gente faz para todo mundo aqui, o Daniel, que assim, você que é um ídolo para todos nós. O que você entende por sucesso? Essa é uma ótima pergunta, Celso, porque às vezes no mundo aí o sucesso é aquela medalha de ouro, né? Aquela questão que as redes hoje mostram, né? E eu não vejo sucesso como isso. O sucesso para mim, se eu pudesse resumir ou trazer aqui no que eu acredito, e nem é uma questão de ser bem sucedido também. O sucesso é você alcançar o seu sonho, a sua meta, o seu objetivo. Então eu sempre falo, você não precisa ter 100 medalhas para ser campeão, para ser um cara de sucesso. Sucesso para mim é quando você passa, e essa imagem eu acho que encerra aqui para mim o sucesso, né? É você deixar o legado. E o que é legado? As medalhas? Não, o legado para mim é o que você deixa nas pessoas, como eu já falei aqui. Então, um dia meu filho fala para mim que, papai, eu quero ser como o senhor. E aquilo eu achei incrível, né, meu filho falar isso. E aí eu falo, filho, você tem que ser focado, você tem que ser determinado. E ele fala, não, papai, eu quero ser como o senhor, eu não quero ter braço, eu não quero ter perna. Então, com 6 anos na época, o Azaf me ensina essa grande lição do que é sucesso. Sucesso é justamente alguém olhar para você e falar, eu quero ser como você. Que legal. Porque é exemplo, né? Então, e saiba que alguém está olhando para você, Celso. Sim. E está falando, olha, eu quero ser como você, Celso. Sim. A uma pessoa de sucesso, na visão dele. Claro. Mas o sucesso não é uma medalha, não é. É o que ele está vendo de quem você é realmente. Sim. Sucesso é isso para mim, né? De alguém olhar para nós e falar, poxa, cara, eu admiro você. Você realmente é um cara diferente. Então, sucesso para mim é alguém que faça a diferença. Sem dúvida. Muito legal.
Sensacional essa definição, muito bonita. E você já deixou muita dica para todo mundo aqui, né? Você falou de muita coisa para chegar. Mas quem está olhando para você agora assim, pô, eu quero ser o Daniel em muitas coisas, ter essa sua força, eu quero ser um atleta, eu quero ser um gestor, um palestrante, ou quero ter uma família, como é que é. Em geral, se você puder resumir dicas de sucesso para quem olha para você e fala, pô, quero ser o Daniel Dias. O que você falaria? Eu falaria, sorria, seja focado, seja determinado e seja exemplo. Ah, que legal. Sorria, seja focado, seja um exemplo, seja determinado. Exato. E isso todos nós podemos. Sem dúvida. Tá difícil, né? Eu sei que tem momentos desafiadores que a gente pensa em desistir. E aí é onde o foco é aquela questão, aonde eu quero chegar e como que eu vou fazer isso. E para mim tem muito de... eu acho que eu consigo. Tem que tirar essa palavra. Eu acredito que eu consigo chegar lá. Eu sempre acreditei que eu podia ser um campeão paralímpico. Sim. Porque quem acredita faz e quem acha vai só achar. Então, quando você acredita nisso, né, você sabe que não vai ser na primeira, não vai ser na segunda. E esse é o brasileiro. O brasileiro, ele acredita num país melhor, eu sei disso. Sim. Apesar de tudo que a gente vê, o brasileiro, ele acredita num país melhor. Então, a gente tem que acreditar. E aí é o fazer a diferença, né? Então, muito legal. Puder dar essa dica aí... Não ache e acredite. Né? Isso. E uma coisa que você fala sempre, você desde a gente tomando café ali, você... tem um sorriso fácil. Então tá sempre sorrindo. Acho que o sorriso também faz a diferença. Portas, né? O sorriso traz aí vários benefícios e se a gente puder realmente trazer essa leveza para a vida, que já é desafiadora, que já é difícil. Eu sei disso, né? Eu sei, às vezes tem alguém nos acompanhando, assistindo, escutando, enfim, e tá difícil. Eu sei disso. Mas, poxa, sorria. A vida é momento, sabe, Celso? A vida é momento. Esse momento que a gente está vivendo aqui, daqui a pouco ele já foi. Né? O que vai ficar é a lembrança do nosso papo. Pô, um dia eu falei com o Celso. É isso aí. Pô, tem um momento lá que me marcou. E a vida é isso. Né? O que passou, passou. O que está por vir, a gente vai buscar ainda, mas a vida é agora. É isso aí. Né? É isso aí. Então, sorria. Se a gente puder desfrutar desse agora, né? E guarde isso. Todo mundo quer o extraordinário. Mas o segredo, para mim, ele está no ordinário. Está no dia a dia. Sim. Na execução do dia a dia, das conquistas do dia a dia. E é isso. Visualize o ordinário, né? Seja grato. Muito bacana. E é por isso que, sim, eu tô um cara que eu estou sorrindo, sempre sem estou dúvida. Sorrindo. E as pessoas olham e falam, Daniel, cara, é isso. Eu sou essa pessoa e espero poder levar sempre essa mensagem de leveza aí. Muito bacana. Caramba, nem parece que estamos aqui a hora e pouco conversando. Tinha mais umas 18 perguntas, mas a gente faz um próximo, ótimo. De repente um dia lá no Instituto. Legal, hein? Fazemos alguma coisa assim, porque estou muito feliz de... o que você falou também, eu vou lembrar muito desse papo. Estou muito feliz desse... eu conversei com o Daniel Dias, porque uma coisa é ver você nadando e ganhando aquelas medalhas para todos nós aqui e vibrando contigo. E outra coisa é ter esse papo com você e conhecer você a fundo. Acho que falando dessa forma muito bacana e com essa história do Instituto, a história das palestras e a forma que você vê o mundo. Virei mais seu fã ainda. Obrigado. Cara? Muito fã. Queria agradecer muito sua presença. Tenho certeza que todo mundo está gostando muito e foi muito legal e as portas vão estar sempre abertas para você aqui. Agradeço. Foi bacana estar aqui, de a gente poder conversar, falar um pouquinho, né, da história e espero poder ter contribuído de alguma maneira aí. E vamos Brasil, né? O Brasil... É isso aí. O Brasil é incrível. Vamos, você é um super sucesso à brasileira, muito sucesso à brasileira. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Falaremos mais sobre esses projetos todos, com certeza, Daniel. Boa. Obrigado, cara. Agradeço. É isso, pessoal. Falei que o episódio de hoje estava bem especial. Daniel Dias,
né, o maior atleta paralímpico da história, não é só do Brasil, não, da história, mas além disso uma pessoa fantástica, um super sucesso brasileira. Obrigado, nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu.